arrasta pé pro interior. Vem, vem, vem viver essa emoção. Vem, vem, vem pro Arraiá de Feira. Tem forró a noite inteira, é cultura e tradição. No Arraiá de Feira, a alegria entra em campo nos distritos de 20 de junho a 4 de julho, durante o São João e São Pedro. Primeiras atrações confirmadas: Flávio José, Alcimar Monteiro, Raí Saia Rodada, Paula Fernandes, Alceu Valença, Raça Negra, Limão com Mel, Mastruz com Leite, Luan Estilizado, Adelmário Coelho, Unha Pintada, Buscapé, Arreio de Ouro, Tairone, Solange Almeida e muito mais. Vem pro Arraiá de Feira, tem forró a noite inteira, é cultura e tradição. Arraiá de Feira, 20 de junho a 4 de julho. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Tá começando mais um episódio do Tirando o Crachá. Eu quero começar agradecendo a você que está conosco toda quarta-feira. Agradecer também a minha parceira Aninha, que está aqui com a gente também. E a você também que nos acompanha, curte, compartilha esse papo. Clara, eu vou deixar para você fazer as honras da casa. Show de bola. É uma honra estar aqui hoje com a família Piaggio, representando aí uma tarde que vai ser fantástica. Seja muito bem-vinda. Todas as honras da casa do Tirando o Crachá são para você hoje. Então obrigada. fique à vontade. Agradeço esse convite de vocês. Foi difícil a gente encaixar o horário, né? Porque a agenda é muito corrida, né? Uma reunião atrás da outra, mas a gente conseguiu encontrar esse horário aqui. É um prazer para mim estar aqui hoje. Show de bola. Camila, que é empresária hoje da PDK Construções. Fala um pouquinho, Camila, essa trajetória e os investimentos que hoje a sua empresa possui na cidade. Tá. Hoje eu assumi a superintendência, né, do grupo PDK, que é um grupo que a gente tem forte atuação no ramo imobiliário e a gente tem participação em shopping center, né? O shopping center de Feira de Santana, o Boulevard Feira, e o shopping center de Camaçari, a gente tem participação. Para além disso, a gente tem uma forte atuação no mercado imobiliário. Então, a gente tem grandes cases, né, em Feira de Santana. Um deles é o Multiplace, que é o comercial anexo ao shopping, que foi um case de sucesso na época que a gente lançou. A gente tem no nosso DNA, né, o pioneirismo e inovação, que é muito difícil, é um grande desafio para quem ousa, né? Tem que ter muita coragem para poder encarar isso. E o Multiplace foi um case de sucesso nosso. A gente vendeu todas as unidades em um dia, e aí... no mesmo dia a gente resolveu fazer mais pavimentos. Vamos aumentar isso aqui. E com aquele desafio que tem todo o processo burocrático, né? Tem que atender a legislação, tudo isso, mas a gente fez tudo dentro dos conformes e foi um sucesso. Para além disso, a gente tem muitos cases de sucesso, não sei se eu já posso ir falando. Fica à vontade. Fique à vontade. Que eu tenho o maior orgulho, né, de fazer parte do grupo. Então, só para contar um pouquinho para vocês a minha trajetória no grupo, né? Eu não cheguei agora, eu tenho mais de 15 anos de atuação no grupo. Eu comecei lá atrás como estagiária e aí fui crescendo dentro da empresa, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Diferente do que as pessoas pensam, eu não sou filha de Piaggio, né? Eu sou sobrinha neta dele. Então, eu tenho muito forte que tudo que eu conquistei foi merecimento, né? E além do mais, por ter um vínculo familiar, eu acho que foi mais difícil ainda, né? Porque a gente precisa realmente mostrar nossa competência, nosso valor. Então, eu nunca fui uma pessoa descansada. Eu falo sempre que eu sou muito dedicada, esforçada, eu mergulho de cabeça em tudo que eu decido, né, conduzir na minha vida. E no lado profissional, não é diferente. Então, eu comecei lá como estagiária, fui trabalhei na recepção, depois eu fui pro comercial, pós-venda, cheguei no financeiro, fui gerente do financeiro, assumi a gerência geral e hoje eu estou no processo de sucessão. Então, hoje eu faço parte da diretoria de superintendência do grupo, mas nesse processo de sucessão mesmo. Então, hoje eu cuido diretamente dessa parte operacional e estratégica do grupo. Eu que conduzo hoje. Só para a gente não perder esse time, você disse que começou como estagiária. Em que momento você percebeu que estava sendo preparada para liderar?
Sim, Pergunta difícil, porque eu nunca percebi, né? Tipo assim, eu fui sempre me doando, sempre aproveitando as oportunidades e sempre fui em busca de conhecimento, e que isso é muito forte no grupo, esse desenvolvimento de pessoas. Então eu fui abraçando as oportunidades de adquirir conhecimento e com isso eu fui me desenvolvendo, né? Quando eu tive realmente uma sinalização de que isso poderia acontecer, quando você perguntou aí, agora me veio o insight, foi quando a gente teve a pandemia, e aí quem estava na diretoria, né, acabou saindo logo depois da pandemia, e aí nesse momento veio a indicação, né, de que eu poderia ser uma pessoa que iria assumir essa liderança realmente do grupo. E aí foi nesse processo de realmente de preparar essa trajetória, né? Eu me preparar para assumir essa sucessão, porque eu ainda estou nesse processo. Hoje eu ocupo um cargo, né? Mas eu ainda estou no processo de desenvolver essa habilidade. Um outro ponto é muito vinculado à parte do Boulevard Residência, né? Sim. Que veio aí, foi apresentado recentemente e traz uma ideia de inovação. Quais são os diferenciais, Camila, do que o Boulevard Residência está trazendo para a cidade? Pronto, o Boulevard Residência, a gente tem muitos diferenciais tecnológicos, né? E acho que um grande diferencial que foi o Boulevard Residência foi a questão do compacto para Feira de Santana. Né? A gente ouvia muito a questão dessa questão de compacto, né? De locação curta temporada, Airbnb em Salvador, né? Em outras praças, mas feira a gente ainda não tinha isso forte, então a gente traz isso como pioneirismo, mas para além disso, a gente também traz diferenciais tecnológicos. A gente é o primeiro empreendimento também em Feira de Santana que a gente conta com a fachada arada, né? Com a fachada ventilada, que o porcelanato ele não é aderido na parede, então tem um espaço de ventilação, então isso traz um conforto térmico para os adquirentes, né? Então isso é muito positivo. A gente foca também muito na questão de sustentabilidade, a gente tem energia solar. E aí um ponto curioso é que essa questão do pioneirismo nosso já está no nosso DNA, né? E a gente em 2004, se não me falha a memória, a gente entregou um empreendimento em Salvador, o Paul Cézanne, que foi o primeiro empreendimento que a gente entregou lá atrás, já com energia solar para áreas comuns. Então, ninguém falava de energia solar nessa a época. gente está né? falando de mais de 20 anos atrás, né? Pois é. E aí, esse é um grande diferencial nosso também, né? Só para poder fazer um adendo em relação a isso. Então, o Boulevard Residência, a gente tem um carinho enorme por ele. Ele é um marco também de retomada do grupo nesse mercado imobiliário, né? A gente ficou um tempo sem grandes lançamentos na área imobiliária e a gente retoma essa atuação nossa com o Boulevard Residência. Então, a gente traz muito capricho, muita qualidade para esse projeto e que tenho certeza que ele vai surpreender os nossos adquirentes. Para até bastidor, né? Para a gente entender como funciona. Como é que vocês vêm com uma ideia dessa? É o grupo que pensa? É alguém que sugere? Ou porque a gente não faz esse projeto que pode dar certo, tem em outras cidades? Como é que funciona o pensamento por trás desse projeto? Pronto. A gente sempre pensa como é que a gente pode contribuir com a cidade que a gente está inserida, né? Esse é o primeiro ponto. E a gente tem muito forte na cultura do grupo, que é uma frase que inclusive Piaget fala muito, que é sonhe, acredite no seu sonho, trabalhe para ter o ser e comemore. Né? Então, eu vejo o processo, né, nosso de incorporação imobiliária muito forte isso em cada processo, né? Porque cada projeto nasce de um sonho. Então, a gente pensa, né, o que é que a gente pode fazer de diferente? Como é que a gente pode contribuir com essa cidade? Então, é um sonho. Então, a gente começa a desenvolver, a pensar, a acreditar que esse sonho é possível, porque aparece vários entraves, né? Quando a gente fala de pioneiro, feira não tem essa inclinação para vertical. Então, aparecem muitos desafios no meio do processo, né? Qual o valor do metro quadrado? Vai encaixar? A gente vai ter público? Enfim, tem vários desafios nessa trajetória, mas a gente acredita nele. Então, a gente sonha, planeja, pensa, a gente acredita nesse sonho e a gente trabalha para dar certo, né? E que é um trabalho exaustivo, realmente tem que pensar, tem um processo burocrático muito extenso. O tempo para a concepção de um projeto imobiliário é muito longo, então, no mínimo 7 meses até você conseguir lançar para você atender os ritos burocráticos.
Então é muito longo até a gente conseguir lançar, né? E aí a gente lança, que aí eu falo que é onde a gente fecha, que é esse comemore, né? Que é a gente faz o lançamento e aí seria parte desse ciclo nosso, que seria da comemoração. Então é mais ou menos assim, e eu vivo isso de uma forma muito grandiosa. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, então isso para mim é maravilhoso. Faz muito sentido. Assim como as construções, né, eu digo que as bases solidificam muito esse entusiasmo do realizado. Como é que acontece a gestão organizacional da PDK no que tange aos profissionais que estão ali? E como está essa organização, no que tange as pessoas que trabalham? Como é que é feita essa conjuntura para vocês transformarem em metros quadrados, literalmente, uma questão que tem que começar por um planejamento, por mentes construtivas e criativas nesse meio todo? Eu falo que a gente tem uma equipe assim que a gente não desiste no primeiro desafio, porque são muitos, viu? A gente já tem uma frase lá na nossa sala de reunião que o nosso grande mentor é Piaggio, né? Então a gente aprende muito com ele no dia a dia e a gente tem um time hoje que ele é muito forte, a gente tem uma cultura muito forte, né? Então todo mundo abraça quando a gente tem cada etapa do processo, todo mundo abraça, todo mundo engaja, né? E eu vejo isso muito forte com o pessoal. Então a gente se une mesmo para tentar resolver, encarar todos os processos. Eu falo sempre que eu vejo a felicidade no olhar de quem trabalha com a gente. Porque a gente realmente tem processos bem definidos, a gente tem fluxos bem definidos, a gente tem estratégias bem definidas. A gente vai errar, todo mundo erra, né? Não estamos longe disso. Mas o que é que a gente tem como foco é sempre a melhoria. O que é que a gente quer entregar para o nosso cliente? Como a gente gostaria de ser tratado? Né? Então a gente pensa sempre por trás dos bastidores. Se fosse eu, como é que seria? Então a gente tem isso muito forte. Então eu acho que isso é um grande diferencial. O nosso time acredita nisso. A gente entrega isso no dia a dia para os nossos colaboradores. E eu acho que isso é o que faz o diferencial. O nosso processo de organização administrativa é esse o nosso ponto forte. E eu perguntei lá atrás como se você tinha percebido esse processo, né, de estagiária até liderança. E hoje, como é a Camila líder? A Camila líder. A Camila líder. Fácil, não tem tempo. Eu vivo isso, né? Como eu falei, é algo que está muito inserido. Eu não consigo nem ver a Camila sem ser a Camila líder. Porque isso faz tanto sentido para mim, no meu projeto de vida mesmo, pessoal, que eu já me vejo essa pessoa. Eu acredito nas pessoas, então desenvolver pessoas, que é um ponto forte desse processo de liderança, para mim faz muito sentido. E ainda mais com a trajetória que eu tive, né? Eu encontrei pessoas no meu caminho que estavam dispostas a me desenvolver. Então, por que não fazer isso com outras pessoas? Então, eu me sinto muito feliz e entendo hoje que é um propósito meu de vida mesmo, é desenvolver outras pessoas. Eu fico muito feliz quando eu consigo ensinar algo que eu sei para alguém, né? Que eu vejo que eu inspiro outras pessoas. Eu fico muito feliz com isso. Eu estava falando aqui antes com vocês que eu não sou uma pessoa midiática, né? Mas internamente lá eu tenho certeza que eu inspiro muitas pessoas e que eu vejo isso no dia a dia, o desenvolvimento das pessoas. Isso merece ser compartilhado para muita gente, então. Trazendo um pouquinho, Camila, para essa questão ainda da liderança, que foi o que João falou, em que momento você se reconheceu essa líder? Eu digo que a liderança é muito construída, né? Tem gente que já nasce líder, tem gente que se torna líder, mas em que momento você se viu com esse potencial, essa ferramenta de levar conhecimento, de transferir influência? Teve esse momento da sua vida que você falou, me reconheço líder, sei o meu papel a partir de agora, e minha missão de todos os dias ao acordar é fazer isso. Ou foi muito natural também? Eu acho que foi muito natural, mas quando você traz isso aí, se eu pudesse definir um marco, né, para isso, eu acho que eu tive um divisor de águas, né, da Camila sem filho e da Camila com filho. Então, acho que esse processo de maturação da maternidade me ajudou muito para poder eu conseguir reconhecer isso. Não, isso aqui eu tenho forte, né? Esse liderar, esse conduzir, esse ensinar, que faz parte desse processo de liderança, essa tomada de decisão, essa proatividade. Então, acho que se fosse para definir um marco, seria isso. Acho que eu consigo reconhecer a partir disso. Mas algumas pessoas falam muito que eu tenho isso de forma natural, essa questão desse
que eu sou uma líder nata, né? Mas se eu fosse definir eu enquanto minha percepção, seria esse momento de transição, da Camila sem filho e da Camila com filho. E é bacana esse insight que você está trazendo, né? Eu vi isso há uns 3 anos, eu estava em São Paulo e eu ouvi justamente essa resposta. Foi? Né? Que estavam as grandes líderes do Brasil, o líder da Meta, que é do Facebook, da Vtex, né? Que é a maior plataforma de e-commerce do Brasil hoje. E foi perguntado justamente isso, e a Rafaela Rezende, que hoje é diretora do Vtex, falou: quando eu me tornei mãe, foi quando eu me descobri realmente como líder. E isso traz um senso absurdo, porque as pessoas começam a se reconhecer em você através de uma característica comum. Exato. Muitas pessoas que trabalham com você são mães, e quando lhe vêm assumindo essa operação, se conectam de alguma forma. Exato. Então esse é um ponto fantástico e cabe aí, né, a gente trazer mais um pouco dele. Nessa segunda conjuntura, Samila, onde você traz essa liderança de forma natural, qual foi a decisão mais difícil enquanto líder que você já tomou na tua vida de gestão empreendedora? Nossa, são várias, todos os dias. Todos os dias. Mas se eu puder escolher um só, tem um marco, assim, que eu acho que é incrível desse meu processo enquanto diretora mesmo, que foi um momento do grupo que a gente precisava decidir se a gente ia continuar incorporando ou não, né? E aí veio para mim esse desafio, né? A gente precisa colocar isso aqui para rodar. Vamos? E aí eu falei assim, eu tinha uma proposta, claro, se você ir por esse caminho, tem isso, se você for por esse, continua a mesma coisa. Então, desistir para mim era muito fácil, tipo, professor, eu não quero esse desafio, vamos continuar só aqui que tá bom, né? Era muito fácil. Mas nesse momento, eu tomei uma decisão não só por mim, mas pelas pessoas do grupo, porque teria essa diferença, não teria impacto em Camila, mas seria impacto em outras pessoas do grupo. Então eu olhei assim, poxa, a gente tem um time que a gente não tem um turnover muito grande, então quem tá com a gente tá há muito tempo. A gente tem um grupo também muito pequeno, que a gente chama de inteligência corporativa, então nosso time hoje ele é muito pequeno, né, mas a gente consegue entregar grande valor. E aí eu pensei assim, poxa, e agora? Aí eu falei assim, e algo novo para mim também, eu ia tocar uma operação do início ao fim. Eu peguei vários projetos em andamento, mas do início ao fim, o Boulevard Residência foi o primeiro. E eu falei assim, e agora? Aí eu falei assim, eu sou uma boa aluna. Isso eu tenho certeza, eu tenho convicção que eu sou uma boa aluna. Então, eu vou aprender. Então, aí eu falei assim, se eu desistir agora, eu tô talvez matando o sonho de outras pessoas. Então, eu não vou desistir. Eu vou seguir firme por eles, com eles, e vamos conseguir. E assim foi exaustivo, viu? Foi muito difícil, porque a gente estava com o prazo pressionado, a gente tinha que entregar isso, ou era isso ou não era, né? Então não tinha um plano B, eu falo sempre, a gente tem que fazer o plano A dar certo. E a gente fez o plano A dar certo, então eu tenho muito orgulho do que representa isso que é a Boulevard Residência, mas muito para além disso, né? Os bastidores, o time que conseguiu entregar isso de uma forma muito grandiosa. E para continuar, né? Como é que você enxerga hoje o mercado imobiliário aqui em Feira de Santana? Eu digo em questão de grandes construções. Grandes construções. A gente tem um mercado. Feira é fora da curva, né? Eu falo sempre que feira é muito fora da curva. A gente tem um mercado imobiliário muito aquecido, né? A gente tem grandes construtoras em Feira de Santana, que a gente veio fazer um trabalho belíssimo, né? Mas eu acho que tem grandes oportunidades ainda. Feira precisa se desenvolver, né? Precisa verticalizar. Eu acho que a gente precisa olhar mais para isso. A gente precisa romper essa questão. A feira tem uma cultura horizontal. Vamos romper isso e eu acho que traz muita contribuição para a Feira de Santana a verticalização, né? Em termos de infraestrutura, de desenvolvimento. Então, acho que a gente precisa olhar para isso. E acho que os empresários de Feira de Santana já estão com esse olhar, né, mais voltado para isso, entende que isso é importante e acho que tem mercado para Feira de Santana. Acho que a gente precisa realmente atuar mais. Perfeito. Existe um ponto crucial dentro da parte de gestão, que é justamente esse posicionamento onde você cria uma personalidade muito forte do que você faz todos os dias.
Sim. Dentro desse contexto e dentro das tuas atuações na empresa, quais são as suas funções e responsabilidades hoje executadas na PDK? Funções e responsabilidades executadas na PDK. Além de desenvolver pessoas, né, de liderar times, eu conduzo os projetos, né, do início ao fim, a concepção, avaliação de mercado, time para lançar ou não um produto, vou em busca de diferenciais, então eu também tenho que estar atinada a isso. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo, Foi. né? Só para poder Isso mesmo. eu não flutuar aqui. Foi isso mesmo. E dentro desse contexto, Camila, de você estar inserida na operação da PDK, o que é que lhe inspirou a escolher estar nessa área? Você traz o Piaggio como uma grande inspiração e, de fato, ele remete muito isso. Mas qual foi o chamariz para você falar, não, eu quero seguir isso aqui e não escolher outra área? Na verdade, eu tinha escolhido outra área, né? Minha história, lá atrás, eu pensava em fazer medicina, Sim. né? Eu acreditava que esse era um grande sonho meu. E tinha isso forte, fazia vestibular com foco de medicina. Até que um dia eu falei assim, meu pai é engenheiro civil, e aí eu falei assim, acho que eu vou fazer engenharia civil. E aí meu pai falou assim, não faça, você não tem perfil, não é por aí, pense melhor. E aí eu achava que meu sonho era ser médica. Continuava insistindo nisso. Até que um dia eu falei assim, eu vou arriscar, vou botar aqui, como antigamente, né, na minha época, antigamente eu não sou tão velha. Na minha época, corrigir essa frase aqui, na minha época, tinha a questão de segunda chamada, né? Qual seria a segunda opção? Chamada Sim, não, sim. desculpa, segunda opção. E aí eu coloquei, primeiro, medicina, segundo, administração. Aí eu falei assim, vou fazer administração. Aí eu não contei pra ninguém. E aí eu passei no segundo lugar na UNEB. E aí meu pai falou assim, não, você não vai fazer medicina, ou você não vai fazer administração, porque não é isso que você quer, você vai perder o foco. Eu falei, não, eu vou começar, vou ver se eu me identifico, qualquer coisa, se eu entender que não é isso, eu volto e vou tentar medicina. Fiquei apaixonado. Quando eu entrei no curso, eu falei, não, aqui é meu lugar. É isso aqui que eu quero, eu gosto disso aqui, né? E talvez tenha realmente, faça um pouquinho de sentido essa questão da liderança nata. Eu era líder da turma, eu que conduzia na faculdade. Sim. Então, eu tinha isso muito forte, de fato, quando eu começo a olhar essa trajetória. E aí eu me identifiquei, eu falei assim, não, é isso aqui que eu quero. E aí teve essa oportunidade de estágio, entrei ali, fiquei nesse mundo, imerso nesse mundo. E fui me encantando cada vez mais e fui me desenvolvendo e nunca tive dúvida que eu estava no lugar certo. E quando você pensa no seu legado também, né, que você vem construindo, o que é que você quer deixar? O que eu quero deixar? Eu quero deixar, talvez faça muito sentido essa questão das pessoas, né? Acreditar no ser humano. Eu acredito no ser humano. Então eu acho que todo mundo é capaz, que tudo é possível quando você quer. Então você precisa acreditar que você é capaz. Você não pode deixar ninguém dizer para você que você não é capaz. Então eu acho que o meu legado é trazer isso muito forte, de desenvolver as pessoas e acreditar no ser humano, porque senão a gente acaba se limitando, a gente acaba perdendo até o desejo de pensar que a gente pode ter um mundo melhor, né? Quando a gente olha para o que a gente tem hoje, eu acho que o meu legado é realmente isso, acreditar nas pessoas, desenvolver as pessoas, eu acho que é isso que eu posso deixar de forte. Teve alguma situação específica que remeteu a você construir esse legado de desenvolver pessoas? Você sentiu em algum momento da sua trajetória que algumas pessoas negligenciaram isso na carreira de outras e que deixou para você esse sentido de eu quero fazer com que as pessoas entendam que se ele tiver um bom gestor, ele vai muito longe? De onde vem esse desejo seu de construir esse legado na gestão de pessoas? Eu acho que seria gratidão mesmo, gratidão pelo que eu tive, né? Eu tive pessoas que conseguiram me conduzir de uma forma muito assertiva, de colaborar com o meu desenvolvimento. Então, acho que é como gratidão. Como gratidão, eu acho que eu preciso entregar isso para outras pessoas. Então, eu tenho isso muito forte. Trazendo agora um pouco, né, pra galera que tá assistindo do outro lado e que tá ali vendo e que se inspira em você, inclusive, porque eu acredito que isso aqui Deve ser uma referência, né? né? A referência. Eles são suspeitos, né? Mas é aquele negócio, né? É bom a gente deixar essas questões muito marcadas, porque as pessoas acabam tendo uma percepção de valor daquilo que é construído todos os dias, né?
Mas, trazendo para essa realidade, Camila, o que é que o gestor, hoje, na sua visão, ele precisa ter para que a empresa continue vendo ele como investimento e não como uma obrigação pelo cargo técnico que ele executa diariamente? Eu acho que primeiro é humildade. A gente precisa reconhecer que a gente não é 100%, ninguém é 100%, a gente sempre a gente tem o que aprender e o que ensinar. Segundo, proatividade. A gente precisa ser proativa, a gente faz parte do negócio. E entregar resultado é primordial, né? Ter foco no resultado, porque a gente não vive do trabalho, a gente vive do resultado do trabalho. E o olhar atento às pessoas, porque são as pessoas que fazem diferença no negócio. Então, eu acho que são esses 4 pontos que são essenciais para um gestor ter como foco, né, para desenvolver essas habilidades para poder conduzir uma gestão de forma assertiva. E o empresário, né? Passando antes de passar para a Gil, mas e o empresário? Como é que você detecta ou como é que você caracteriza parâmetros que o empresário deve seguir? Porque eu vejo hoje o empresário reclamando muito, que não acha colaborador, que não acha pessoas qualificadas, que não acha um posicionamento de gestores preparados. Mas quando a gente visita as empresas, não tem uma política de treinamento ativa, não tem um RH na empresa, departamento pessoal é o mesmo que faz o financeiro, é o mesmo que cuida, né, da comunicação com contabilidade. No final, a culpa é do colaborador. Como é que você enxerga, Camila, a figura do empresário também nas empresas? Eu acho esse ponto que você trouxe é muito importante, porque é exatamente isso, né? A gente tem uma visão enquanto empresário diferente no grupo, porque a gente tem processos bem definidos, a gente tem uma cultura muito forte, então realmente, talvez a gente tenha dificuldade de encontrar um profissional pronto, mas a gente precisa desenvolver. A gente precisa estar ali no dia a dia, a gente precisa ter essa dedicação ao nosso negócio. E de se dedicar ao nosso negócio é se dedicar às pessoas. Então, acho que o empresário ele precisa ter esse olhar, tentar mudar essa percepção de tipo, eu tenho que encontrar pronto. Nem sempre a gente encontra pronto. Às vezes a gente precisa realmente desenvolver. E precisa ter esse tempo, essa dedicação para isso. Porque o resultado que você vai ter lá na frente é muito significativo. Então, você precisa dedicar esse tempo agora para desenvolver pessoas, para estruturar processos, para você conseguir ter resultados significativos e que façam sentido para o negócio. A gente está chegando ao final, mas antes, se tiver uma mensagem que você quer deixar, ou algum conselho que você recebeu lá atrás, que você usa até hoje, e quer passar também para outras pessoas, qual seria? Nossa... É porque eu recebi vários conselhos, né? E tem um que marca muito para mim, que eu consigo fazer um paralelo da vida profissional e da vida pessoal, né? Que é sonhar grande ou sonhar pequeno. Você gasta a mesma energia. Então vamos sonhar grande, vamos fazer grandes projetos, vamos se dedicar, vamos em busca do melhor sempre. E acho que isso faz muito sentido e que a gente consegue perceber isso em cada detalhe quando a gente tem essa visão, né? A gente tem que dar o nosso melhor sempre e isso vai trazer bons resultados. Gil, hoje a gente não tem dúvidas, né, que a Camila trouxe aí um super convite aos gestores a entenderem de fato como lidar na gestão do dia a dia, que é sobre desenvolver pessoas. Esse é o grande segredo de qualquer instituição. A gente estava falando sobre isso mais cedo, né, com o diretor da Casa do Trabalho, e mais uma vez a gente reforça essa importância do desenvolver talentos para gerar resultados. E isso é importantíssimo. E agradecemos a você, Camila, pela ilustre presença e por abrilhantar a nossa tarde. Eu que agradeço. Estou muito feliz e foi uma tarde maravilhosa. Muito bom esse bate-papo com vocês. Então, se você assistiu aqui, gostou, quer encaminhar para o seu líder, você está pensando em ser líder também, tá por parte de treinamento, pode usar aqui os conselhos da Camila também. E é isso, Clara. Agradecer também a você pela parceria. E a você aí de casa, e a gente volta na próxima quarta-feira. Valeu! Obrigada! Procura-se quem tá cheio de amor para doar. Achei você! Destine parte do seu imposto de renda para quem mais precisa. Ajude crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social. Fale com seu contador, acesse o site da Prefeitura, feiradesantana.ba.gov.br e saiba como doar sem custo adicional. Imposto Solidário. Apoio Conselho da Pessoa Idosa e Conselho da Criança e do Adolescente.
Prefeitura de Feira.